e 38, hoje é dia 9 de junho já, meu Deus, o tempo voa. Eu estive aqui, foi uma honra conversar já com o amigo Luciano Melo, inteligente, empreendedor, e aí eu venho com outra inteligentíssima, empreendedoríssima, a clínica só cresce, e ela se torna uma das experts, no caso, a que tem expertise e harmonização facial do Estado, que é a doutora Isis Martins. Seja Obrigada. Seja bem-vinda. Chega um pouquinho para a Boa direita para tarde pegar a você de todos. frente, né? Para lá Tá um pouquinho. bom? Para a direita. Aqui? Direita e para mais um pouquinho. Tá bom, Luciano? Tá ótimo. Luciano mandando a gente aqui. Exatamente. Entendeu? Boa tarde a todos. Seja Gostaria de bem-vinda. agradecer de novo o convite. Vamos falar um pouquinho agora sobre a Você harmonização. estava em São Paulo. Sim, acabamos faz de chegar. uma semana? Na segunda, Né? exatamente. Na segunda. Chegou agora? A segunda Cheguei. agora? Semana passada, Semana né? passada. Isso, uma semana hoje. Uma semana, já vendo novos protocolos que dizem respeito à harmonização. Isso, Né? facial e corporal. Facial e corporal. Me fala do que o mundo está trazendo de moderno, do que o Brasil e do que você tem trazido agora para Aracaju com todas essas inovações. Então, agora a gente acabou de chegar, Sim. tanto do Congresso Internacional de Full Sim. Face, tá? Como também eu estou participando de um curso com uma das clínicas maiores do Brasil, que é Transformando Faces, trazendo também em São Paulo, trazendo o que a gente puder trazer de inovação, tanto no refinamento das nossas técnicas, que nós já trabalhamos, né, com o que há de mais importante e com comprovação científica, é bom frisar isso, que a gente traz muita atualização no segmento da estética, tanto do facial como do corporal. Sim. Então, o congresso foi muito voltado para a regeneração, a gente trabalhar muito mais isso, trazendo com que a pessoa rejuvenesça sem deixar de ser ela. Ou seja, sem ficar com aquelas formas disformes. Exatamente. Eu fui agora redundante, mas é para todo mundo entender, né? Renovando, sem perder as características da pessoa. Sem ficar um boneco estranho. Isso, Basicamente é isso. mesmo. Porque estava havendo a perda da medida, né? Lábios muito grandiosos, né? Isso. Desarmônicos, né? Quando isso acontecia, doutora Isis, a senhora vê que é preciso que as pessoas busquem o melhor profissional? Isso, Né? ela tem que se identificar com o um profissional, Por né? favor. E pesquisar se esse profissional ele está realmente capacitado para aquilo. Sim. E o perfil que esse profissional tem. Então, a gente questiona muito quando os pacientes às vezes perguntam questão de preço, e não é preço, é valor. Verdade. A gente não está falando Verdade. de qualquer coisa, É um né? trabalho efetivado com um outro olhar, né? Isso, muitas vezes pergunta quanto é o preço de seringa. Aí a gente fala, mas a gente não vende seringa. Pelo Quem amor vende de é o Deus. distribuidor, né? Exato. Nós trabalhamos, fazemos um serviço totalmente personalizado, Sim. de acordo com as características de cada um e com os objetivos que nós conseguimos conseguir com aquele objetivo, né? Então, o paciente às vezes necessita de pequenos ajustes, então a gente vai fazer somente isso. Muitas vezes a gente tem que dizer não, não é o momento excessos, correto, né? exatamente, não é o momento correto de entrar. E a gente vai ajustando para que faça um planejamento de acordo com a necessidade desse paciente. Agora, quando você fala sobre, olha, ainda não é a hora, Sim. né, de entrar com esse tipo de procedimento, isso aí tem a ver, basicamente, com a postura muito ética de sua parte, Sim. porque o que nós vemos, na verdade, é um grupo de muitos profissionais, não no estado me refiro, no Brasil. Geral, né, de forma geral, que eles querem empurrar os ácidos hialurônicos nas pessoas, né? Isso. Criando deformidades mesmo. Né? Tivemos algumas estrelas, inclusive, né? Brasileiras, como Sheila Carvalho, que retirou. Né? Que retirou. Graciane Barbosa, que estava horrorosa. É porque parecia estava no uma excesso, carranca, né? Foram os excessos. Coitada de Graciane Barbosa. Não tinha nenhum amigo não para dizer, porque eu digo, eu sou amigo que fala, amiga, tá feio. Né? Eu perco a amizade, mas eu não perco a verdade. Às né? vezes eu penso assim, o profissional de ter aceitado. Eu acho que o profissional não deveria ter aceitado fazer aquilo ali. A falta de ética do profissional, né? Se alguém chega lá dizendo, eu quero boca maior, você fala, menos. Eu né? falo, e Pare, aí eu falo né? como é o meu perfil e a pessoa fica à vontade se ela quer fazer Com outra pessoa louca tanto quanto ela, né? Que aí vai tirar a estrutura física da pessoa, né? Eu vi faz 2 semanas a pessoa com a boca, eu não consegui olhar para outro lugar que não fosse a boca, meu amigo. Mas era muita boca. Então, porque às Tinha vezes cada pá de baitola de boca. às vezes não é só o volume que é colocado, às vezes o produto não é o correto.
Fala sobre isso, por Então, gentileza. muitas vezes, eles colocam um produto de áreas mais duras em áreas mais moles, como no caso dos lábios, para que achem que dura mais tempo, no caso, para dar um volume maior. E aí termina vendo o que a gente vê muitas vezes na internet. Os lábios sem movimentos, os lábios muito rígidos. Isso, sem a maleabilidade que ele precisa Quais ter. são os problemas, hein, doutora Isis, que se pode trazer ou que podem ocorrer com material que não é devidamente utilizado em uma área específica? Ainda tem a questão do PMMA, que aí é outra coisa, não é um ácido hialurônico, é um preenchedor permanente e que alguns profissionais ainda fazem uso, principalmente em glúteos, para dar muito volume, e que se esse produto não for bem aplicado, né, não tiver a indicação realmente daquilo ali, pode ter necrose. Isso aí é o caso extremo. O ácido hialurônico mesmo, que é o que a gente utiliza, ele é maleável, né? E ele tem uma duração em média de 1 ano e meio a 2, a depender da área que seja aplicada. É um bom tempo, né? Isso. E ele, por si só, ele já tem algumas, vamos dizer assim, categorias, de acordo com a espessura do produto dele para a área que deve ser aplicada. Olha, interessante. Então, ele já tem que... mas, às vezes, o que acontece? O profissional troca. Entendi. Entendeu? Então, o lábio, a olheira, são áreas mais sensíveis, não pode ser colocado um produto tão duro. E aí colocam, às vezes, o que seria... Só que não seria apropriado para aquele local. Existe o produto, mas às vezes o profissional não usa ele e usa um que é mais duro. Entendi. Então, bota um que seria mais indicado para queixo, certo. Muitas vezes utiliza no lábio. Ou seja, aí, então por não isso é a gente, só às vezes... dizer que é um produto só para tudo. Não né? tem um produto para só a parte dos olhos tem um produto, para a boca tem outro. E aí tem um Isso detalhe mesmo. importante. 8.000 pessoas nos escutam por minuto, em média, aqui nesse momento. Certo. Bahia, Sergipe, Pernambuco, Alagoas e Paraíba. É importante, então, que as pessoas perguntem, mesmo quando elas forem fazer, seja Sergipe, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Paraíba, se o tipo de produto é compatível ao tipo da área que ela vai fazer um procedimento. Isso, o correto, na verdade, é o profissional mostrar o produto, a etiqueta. O produto ele vem com etiqueta, porque tem Anvisa, tudo direitinho. Então, o certo é o profissional explicar tudo ao paciente, fazer o planejamento com ele, de acordo com a necessidade dele e com o que o paciente está esperando. Às vezes, a gente tem que dosar essa expectativa do paciente, né? E quando faz isso, também mostrar o produto que foi utilizado para que o paciente veja e tenha consciência do que foi o que está sendo aplicado, né? Nele, né? Nele, até exatamente. para ter um processo de tranquilidade do efeito que vai ser causado, né? Exatamente. Ou do resultado que vai ser apresentado, né? Hoje, homens já quebraram o protocolo e o medo. Muito. Eu vi um trabalho feito pela senhora, me permita chamar de senhora, tá? Tá bom? Em que foi uma transformação fantástica. O rapaz era bonitinho. Tá. Ele ficou bonito. Né? Eu estou pensando qual é o... Né? Foi aquele caso que eu botei o comentário embaixo. Né? Você botou, o rapaz era nota 6,8. Se eu tiver de um bom humor, seria 7,1 de manhã ao acordar. Né? E ele foi lá para 8,9. Certo. Ficou bem. Eu falei, opa, parabéns pelo trabalho. Foi. Ele se assustou positivamente com o resultado? Não, ele amou, né? Na verdade, a gente conversou o que é que ele estava querendo, do que ele queria, e expliquei que seria um trabalho, né? Nós crescemos. Ele tinha um rosto fino. E ele queria um rosto mais masculino. Então, o formato do rosto, isso também leva muito em questão na hora da avaliação. O formato do rosto que a pessoa tem e o que ela planeja. Então, ele queria um rosto mais masculino, que é uma característica dos homens. Ele tem um rosto mais quadrado, diferente do feminino, que é um rosto mais triangular e o queixinho mais fino. Então, no caso dele, ele tinha um rosto mais assim, e a gente conseguiu trazendo mais a mandíbula, marcando um pouco mais, realçando o contorno dele, deixando ele com um rosto bem mais interessante. Ficou. Se ele não tinha ninguém, deve ter aparecido. Né? Meu filho, né? Parabéns ali, porque o resultado ficou muito bom, né? Bom, aquela questão do antes e do depois, né? Sim. Que já é permitido, obviamente. Nós conseguimos postar. Exato, né? Com a autorização do paciente. E com essa elegância, né? Com que você fez a postagem. Causa muito furor, muitas perguntas das pessoas. Sim, né? sim. E
se homens já superam mulheres no Não. critério de harmonização ou as mulheres ainda As batem mulheres recorde. batem recorde. Me fala sobre isso aí. Então, Vamos as lá. mulheres, elas sempre se preocuparam um pouco mais com a parte da estética do que os homens, mas isso está sendo não mudado ainda, mas houve um aumento muito grande dos homens, nesse sentido de se preocupar também e de entender que não é uma questão só de vaidade. Sim. Né? Quando nós trabalhamos isso, nós reposicionamos estruturas. Sim. Então, nós melhoramos o fluxo sanguíneo, nós melhoramos a circulação naquele local. Exatamente. Bom. Porque, à medida que a gente envelhece, nós perdemos gordura, nós Verdade. migramos estruturas, Verdade. começam a ter peso em outras áreas que antes não tinham, então a gente reposiciona. Isso tudo depende da técnica do Isso você está profissional. falando do rosto? O corpo Do também, né? O corpo todo. né? Vai cair em tudo mesmo. Vai né? descendo a ladeira, Vai como a gente descendo brinca. a ladeira, né? Então, a gente reposiciona. Na hora que você faz isso, áreas que estavam sendo, entre aspas, comprometidas, né, porque elas estavam sendo comprimidas, elas melhoram o fluxo e a gente consegue trazer um trabalho mais natural. Gente, que E isso a interessante. gente rejuvenesce porque a gente começa também a dar mais nutrientes para aquela região que não tinha antes. Não imaginava nunca. Quer É. dizer, não é um trabalho somente Somente de externo, estético. Isso né? não. É uma questão não. que também trabalha toda a estrutura mesmo interna. Melhora a ali. qualidade da pele, hidrata mais a pele, porque o ácido hialurônico ele puxa a água, então ele vai ainda hidratar essa região. Gente. Então não é uma coisa só de vaidade, o que às vezes muitas pessoas entendem assim. Imaginava E os sobre homens esse estão aspecto. aderindo muito mais. Mulheres ainda estão à frente. Estão à frente, Se você bem na fosse frente. de 0 a 10, mulheres aderem a quanto? Ainda uns 6 a 7 nessa Homens faixa. de 1 a 10? Na faixa de uns 4 a 5. E o essa que é que faixa. impede esse povo de ir? Então, ainda acho Né? que ainda tem um pouco de preconceito. Os homens ainda têm um pouquinho mais. Mesmo, ou então eles quando É engraçado vão, isso, né? eles Meu falam filho, para se não você é feio, demonstrar. acabe o preconceito, olha Vai o lá. espelho e vá logo, né? Há solução para isso. Quer dizer Consegue. que os homens ainda vão porque acham que é coisa de mulher. Muitos ainda interpretam assim e muitos assim não querem que os outros fiquem sabendo. Tem isso ainda? Ainda tem. Mas todo mundo vai ver, né? Que melhorou, né? Pode Não, ser mágica. melhorou, mas aí às vezes ele não quer dizer o que fez, né? E aí o trabalho, quando você trabalha com naturalidade, é isso. É não ter um ponto principal que chame a atenção. Ele vai saber que você está no conjunto bem. Certo. Você está melhor. Então Agora, fica o que foi, né? É isso que a gente quer fazer. Né? A gente O que faz foi, assim, na né? verdade. Teve alguma coisa, não teve, né? Tá mais Teve bonito, uma amiga minha tá fez, mais inclusive, não sei jovem. o que ela fez há mais ou menos uns 8 meses já. E eu falei, amiga, você tá diferente. É isso. Mas realmente. Você não consegue saber o ponto, o qual ponto, foi Eu específico. sabia que, no geral, Ela tinha estava dado melhor. upgrade ali, que é Isso maravilhoso, mesmo. né? É isso aí. E isso já é muito positivo nas pessoas, né? Tá mais acessível hoje para todo mundo? Está bem mais acessível, Fala sobre né? As isso, coisas. por quê? A demanda Tanto aumentou, conhecimento. o preço aumentou, o que foi que Não, melhorou? o preço é isso que a gente comenta, às vezes, depende muito né, Do produto, trabalho, do produto. do profissional, do nível de capacidade desse profissional, que você Sim, sabe disso claro, também. óbvio. O produto em si, qual é o produto, se tem Anvisa, se não tem, né, o nível, se é tem mais consistência ou não. Uhum. Então, isso tudo interfere no valor final. E como é esse profissional, se dá esse acompanhamento ou não. A gente sabe disso, que isso interfere. Muito. Hoje em dia, além dessa parte dos injetáveis em si, tem muito trabalho de tecnologias e da estética regenerativa, que foi bastante falado lá no Congresso, que é a forma que você tem de regenerar essa pele sem honorar, vamos dizer, tanto, comparando com os injetáveis no sentido do preenchedor em si, você consegue melhorar a qualidade dessa pele rejuvenescendo esse paciente. E isso tem sido muito falado e questionado. Outra coisa também que eu queria trazer para você foi com relação aos emagrecimentos agora, por causa das canetas emagrecedoras, que está sendo bem comentado. Foi né? extremamente falado lá no Positivamente Congresso. ou não? Na verdade, Denison, não é questão de você criticar, certo? A forma do criticar só foi mais falado lá no sentido de ser feito da forma como está sendo. Então, muitas pessoas estão tomando em doses altas, Cavalares. sem um acompanhamento médico, sem os exames antes, e está tendo deficiências de vitaminas e minerais e está levando às consequências, que além do emagrecimento, que era o que ela queria, vamos dizer assim, mas não de uma forma saudável. A caneta emagrecedora, ela vem para trazer saúde junto com o emagrecimento. Isso é positivo. A parte ruim, trazendo para nós, para a estética, é que como está tendo esse emagrecimento muito abrupto,
está perdendo muita gordura no rosto. E as pessoas estão ficando muito emagrecidas e envelhecendo muitos anos. Porque cai tudo, né? Exato. E muita queda capilar. Também está tendo. Por falta de vitaminas. E aí, obviamente, porque às vezes não está tendo esse acompanhamento. Tem que haver, então, o uso, obviamente, com acompanhamento médico. Exatamente. Né? E fazer os exames laboratoriais, tudo antes, para poder estar acompanhando. E uma coisa acaba puxando a outra, né? Porque se emagrece e o rosto também perde gordura, então é preciso aliás, tenha é necessário reposicionar. Né? Exatamente. Lá eles estavam falando em torno, a pesquisa, de 4 quilos, a cada 4 quilos você fazer um bioestimulador. Por aí você tire, porque a perda era muito grande. Sim. Ela está sendo muito rápida, na verdade. Sim. E aí a face não consegue acompanhar. Então, em torno de 15% está sendo perdido no corpo e quase 30% de gordura no rosto. Então, olha a proporção. Olha a proporção. Exato. Ou seja, quando mexe numa coisa, automaticamente mexe em outra, e aí é que vocês vêm para reposicionar esse isso processo. aí, para que seja de uma forma saudável, né? Então, entra a parte laboratorial para poder trabalhar o corpo de dentro para fora e a gente também fazendo isso com a parte da estética. Fantástico. Fantástico, também achei. Fantástico, viu? Fantástico. Viu? Quer deixar algum recado para nosso ouvinte? Ah, sim. Você viu como passa rápido? Já. Realmente loucura, rapidinho. Loucura. Olha, não atuei, mas vi planejamento de tentativa de golpe. Né? Ali são frases ditas por Mauro Cid. Eu não atuei, mas vi planejamento de tentativa de golpe. Eu também vi um gato em cima do meu teto essa madrugada, mas eu não vi nada também. As pessoas pensam que ministros são idiotas, né? É impressionante isso, né? Como a matéria. O esperto sempre acha que o outro é burro, pelo amor de Deus, né? Doutora Isis, recado para os nossos ouvintes, por favor, querida. Sim, então, está o convite feito para todos os ouvintes, caso queiram ou precisem, né, se cuidar melhor, queiram ir lá nos conhecer. Nós estamos lá na Clínica Isis Martins. Sim, que estamos fica trazendo ali na Avenida Getúlio Tavares, tá? Estamos com toda a tecnologia e com os procedimentos injetáveis. Eu esqueci de falar uma coisinha. Estamos com a estética regenerativa, que são os exossomos, que está agora o auge. O que são exossomos? PDRN, então é a parte de ativos que a gente trouxe para regenerar essa pele. Tá? Desde feridas, toda parte. Eles migraram, na verdade, para o tratamento de feridas, migraram para o tratamento estético fantástico clínico. Isso, né? Fantástico. Né? Como é que se chama mesmo? Exossomos. Exossomos. O PDRN já é mais conhecido por causa de Carlinhos Maia, né? Não sei se podia falar o nome. Pode, não, né? Tira esse aquele que ficou famoso por causa dele. Vamos buscar outra referência. Vamos lá. Aquilo ali é muito brega, não combina nem com Exossomos, nem com Exonada. Com PDRN. Ele nada. Esqueça isso, entendeu? Viu? Mas assim... O convite está feito. Há um avanço bem presente nisso também, Sim. Muito. A estética regenerativa está sendo o que há agora no momento. Fantástico isso, tá? Telefone? 799-9946-1127 e 3211-1127. Obrigado. Será um prazer ter vocês também lá. Você é maravilhosa, viu? Olha, é gente que faz e faz sabendo o que faz, que é mais importante, não é? Isso aí. Porque a medida do que se faz é que mostra a capacidade deste profissional. Quando ele fala, olha, não, essa é a medida, ainda não. Vamos trabalhando um pouco, vamos averiguando um pouco. Isso mesmo. Para ver que o resultado fique, como você falou, fantástico e natural. Isso. Né? Sem deformar as pessoas. E é preciso que profissionais tenham essa consciência, mas que vocês também que nos veem e nos escutam agora e que vão ver também essas matérias nas redes do Grupo Jornal de Comunicação, também busquem profissionais capacitados para fazer os procedimentos, que isso é muito importante. Né? Isso mesmo. Teve gente que já morreu por isso. Com certeza. Tá bom? Eu vou descendo a ladeira, tá? O dia voou, né? O dia voou. Fique com a nossa programação. Já entra Heron Ribeiro, maravilhoso. César Cabral vem hoje? Vem. Cezinha já está aí também, maravilhoso. Nosso professor maior. Aqui é o Grupo Jornal de Comunicação, uma empresa presidida por José Arinaldo de Oliveira Filho, da qual eu sou diretor de jornalismo com muito orgulho, com toda uma turma topadíssima, que vai do futebol, com isso,